Olá, vamos fazer uma nova modelagem de terreno, pensando aqui na implantação de uma plataforma com uma estabilização do terreno aqui por meio de taludes com um declive, né, específico. Então, observa, na questão aqui do problema foi dado o seguinte: em um terreno cujo levantamento topográfico apresentado a seguir, no caso está aqui, quer-se construir uma plataforma horizontal ABCD na cota 35 e na posição dada em planta. Essa plataforma deve ser ligada à curva 29 por meio de um acesso EFGH, cujo declive é constante e cuja posição está assinalada na planta. Ele está falando o seguinte: dessa plataforma ABCD, que, segundo o enunciado, está implantada na cota 35, ou seja, nessa curva de nível, e na implantação de um acesso, que vai ser uma rampa, que é essa daqui, ó, EFHG, tá aqui, ó, que tem que ter uma declividade constante. Determinar as linhas de crista de corte e as linhas dos pés dos aterros, considerando, então, um declive de 1 por 1 para os taludes de corte e 2 por 3 o declive dos taludes de aterro. Então, o que ele está falando aqui? O seguinte: na hora que a gente implantar essa plataforma na curva de nível 35, o que está acontecendo com o terreno aqui? Da cota 35 para onde sobe o terreno, olha lá, 36, 37, 38, 39, né? Subindo para cá. Nessa área aqui a gente vai ter corte. Nessa outra área aqui que o terreno desce, ó, a curva de nível vai baixando, eu tenho aterro. E a própria rampa aqui vai estar, né, em situação de aterro. Eu tenho aqui um esquema de uma seção onde a gente vê justamente o que vai acontecer, né? Eu tinha aqui o meu terreno natural, eu vou implantar uma plataforma, onde eu vou ter o aterro, eu vou ter um talude aqui, né? Esse talude possui a crista e o pé. Do outro lado aqui do corte também, um talude, né? Com a crista e o pé, com um declive determinado. Qual é esse declive? 1 por 1 para o corte, então desse lado aqui, 1 de altura é igual a 1 de base, e desse outro lado, que é o aterro, 2 por 3. 2 por 3, se eu reduzir o 2 a 1, o meu 3 vai para 1,5. Então, eu posso considerar aqui 1 por 1,5. Como é que a gente executa isso daqui na prática, né? Vamos pegar aqui um outro arquivo onde a gente vai conseguir mostrar isso, ó. O resultado final dessa alteração vai ser esse desenho aqui que a gente tem nessa planta. Porém, para a gente chegar aqui, a gente tem que compreender alguns raciocínios. Ó. Vamos começar por esse primeiro desenho aqui. O que está acontecendo? Implantei a minha plataforma na cota 35. Essa cota, né, o ponto onde a plataforma encontra o terreno natural é 35, é o meu ponto de passagem. Então, eu tenho um ponto de passagem aqui e aqui. Do lado que eu vou ter corte, eu vou começar a construir linhas paralelas aqui de 1 em 1 metro de projeção horizontal. Por que 1 em 1 metro? Porque o talude de corte é de 1 por 1. Então, cada 1 metro que eu ando aqui na base, na projeção horizontal, eu encontro uma curva de nível em altura mais alta, ó. Então, é isso aqui que eu estou construindo, ó, o meu talude de corte, né? Do outro lado, eu tenho o inverso, né? O declive aqui era de, deixa eu apagar essa linha aqui, era de 1,5. São os pontinhos também. O declive do aterro é de 1,5. Então, eu tenho aqui 1,5 metro. A cada 1,5 metro, né? Eu tenho uma curva numa altura diferente, né? Que é a curva de nível que está abaixo. Eu acabei em algum momento aqui deletando a curva de nível que... Aqui, ó. Sem querer, eu acabei apagando na hora que eu apaguei esses pontos aqui. Então, olha só. Do lado de cá, então, a cada 1,5 metro, eu encontro uma curva abaixo, ó. A partir do ponto de passagem, essa aqui tá mais abaixo, mais abaixo, mais abaixo. Ando 1,5 metro de base, estou chegando a 1 metro
mais baixo de altura em relação à curva de nível. Feito isso, aí agora eu vou para o próximo passo. Olha só, eu já consegui na parte da plataforma, com isso, né, juntando aqui os pontos, né, a partir do ponto de passagem, juntando todos os pontos aqui de crista, de corte, eu tenho aqui a minha linha de crista de corte. E juntando os pontos aqui dos pés de aterro, eu teria aqui a minha linha de pé de aterro. Porém, do lado aqui do aterro, eu ainda tenho que confeccionar aqui a minha rampa, né? Com um talude aqui para estabilizar também. Então, como que eu tenho que resolver essa parte aqui da rampa? Eu tenho que simplificar o problema. Começando pela própria rampa. Na rampa, o que acontece? Eu vou sair aqui da cota 29, ó, da curva 29, então eu tenho aqui a altura 29 na base e vou chegar na altura 35, que é a altura da plataforma, onde a gente implantou aqui nessa curva de nível. Então, eu tenho aqui uma diferença de 6 metros, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 metros, né? Para ela vencer isso aqui de forma constante, eu tenho que ter espaçamentos constantes aqui de forma horizontal, né? Então, eu dividi aqui esse espaço em 6 espaços iguais, certo? Feito isso, a segunda parte que eu tenho que compreender é o seguinte, isso também acontece aqui na altura, ó. Então, olhando aqui numa perspectiva, né, isométrica, é como se eu tivesse nessa seguinte situação. Só que aqui, ó, eu preciso criar um talude que estabilize esse terreno aqui para isso aqui não cair, né? Como é que eu vou resolver isso? Eu vou resolver da seguinte forma. Nesse esquema aqui, mostra a criação aqui de uma linha PQ, que seria exatamente a linha que define o declive que foi dado, né? O declive de aterro é de 1 por 1,5, né? Se eu tenho aqui 6 metros de altura, para eu vencer aqui na base 6 metros, se eu tenho, né, um declive de 1 para 1,5, 6 de altura me dá 9 aqui de base. Então, eu desenhei aqui uma linha de 9 de base, certo? E juntei esse ponto com esse. E fiz a união aqui, ó, dessa altura com a altura aqui do fundo, ó. Ligando, né, como se eu dividisse essa linha aqui também, e a própria linha de base, em 6 partes iguais, né? E isso em planta fica mais ou menos assim, ó. Coloquei aqui a projeção, né, da linha com 9 metros e fui juntando os pontos aqui. Isso vai acontecer tanto desse lado quanto desse lado aqui. Feito isso, eu chego nesse ponto aqui, onde a primeira, né, se une a primeira aqui, a segunda aqui se une a segunda, a terceira vai se unir a terceira e as próximas já vão encontrando aqui as curvas de nível nas alturas dela. Finalizando um desenho que fica dessa forma aqui, ó. Dessa maneira aqui, eu consigo chegar então no final, na junção aqui das linhas, né, que compõem aqui os pés de aterro e formar o meu talude finalizado e estabilizado com os declives necessários. Para a gente fazer isso aqui modelado, para a gente ver, eu vou salvar esse arquivo aqui, vou dar um save, só para eu poder limpar um pouco. Eu vou colocar aqui na minha área de trabalho, eu vou colocar assim, terreno 2 taludes mesmo, vou dar um save. E vou limpar essa parte aqui, porque eu não quero o meu arquivo tão cheio de informações, vou deixar só essa. Deixei essa daqui e agora eu vou lá para o Revit, né? Vamos para o Revit. Vou começar aqui em modelo novo, modelo de arquitetura, projeto, ok. Entrei aqui no Revit, primeira coisa eu vou salvar, né? Arquivo, salvar como, projeto. Vou aqui na minha área de trabalho mesmo, salvar como terreno, né? Projeto, tá aqui como projeto 2, deixa esse nome mesmo. Opções, vou colocar aqui 1 e vou dar um salvar. Isso aqui sempre aparece quando você vai salvar. Eu acho que é tipo um bug do próprio software, né? Mas vou dar continuidade aqui. Então, eu vou fazer o seguinte. Começo digitando o N
o de uva, N de navio, né, ferramentas unidades, e vou alterar aqui em distância e comprimento, vou colocar em metros, com 2 casas decimais. Tanto na distância quanto quanto no... Qual foi o outro que eu peguei? Deixa eu ver aqui. Distância e comprimento, né? Distância e comprimento em metros. Inclinação eu vou colocar em percentual. E aqui eu vou alterar para essa segunda função aqui que tem a vírgula, ó. Vou dar um OK. E vou também aqui para uma vista de elevação para dar uma olhada nos níveis, ó. Os níveis estão 0 e 4, né? Que é o default aqui do Revit. Se eu voltar aqui para o AutoCAD, a curva mais baixa que a gente tem é a curva 29. Da curva 29 até a curva de implantação da plataforma, que é o 35, tem uma diferença de 6 metros de altura. Então, eu posso trabalhar com essa altura, ó. Vou deixar essa daqui, vou clicar aqui, ó, base da rampa, vou dar esse nome, base da rampa, 00, e vou alterar aqui para 6 metros, e vou colocar aqui o nome plataforma. Assim eu tenho os dois níveis aí que me ajudam a visualizar bem o meu projeto, né? Feito aqui plataforma. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou vir para a vista terreno, aqui nas plantas de piso, vista terreno, e vou trazer o meu arquivo de Revit para cá. Ah, de Revit não, de CAD, né? Então, eu venho aqui em inserir, importar CAD, e vou lá na área de trabalho pegar aqui, ó, terreno 2 taludes. O que eu vou colocar aqui? Unidades de importação metro e posicionamento alto centro para centro. Vou dar um abrir. Pronto, meu arquivo veio aqui para o centro da minha modelagem. Vou selecionar o meu arquivo de CAD, vou fixar e vou também habilitar, já está habilitada aqui essa função, né, para ele não ficar saindo, né, do lugar. Feito isso, agora eu vou começar a modelagem propriamente, né? Como é que eu vou fazer essa modelagem aqui no Revit 2025? Eu vou começar aqui com a ferramenta massa, a aba Massa e Terreno, escolhendo esse sólido topográfico aqui, ó, e vou criar a partir do esboço, desenhando aqui um retângulo, Desenhei o retângulo, vou fechar a ferramenta e vou colocar aqui numa vista realista e vou abrir um 3D, né, para a gente poder olhar, colocando também numa vista realista. Lá está modelado o meu sólido topográfico, né? No Revit 2025 ele faz assim esse sólido como se ele tivesse todo no zero, né? Eu vou aqui no leste, ó, você vai ver que ele tá lá, do zero para baixo, ó, tá vendo? Vou voltar aqui para a vista terreno e agora eu vou começar a transformação do meu terreno a partir da inserção de pontos. Vou selecionar o meu terreno e vou vir aqui, ó, em edição, adicionar pontos. Adicionar pontos, eu vou vir em elevação e vou deixar 0, né? Porque eu vou começar com essa curva aqui, ó, curva no 0. Para melhorar a forma de eu visualizar, eu vou colocar em estrutura de arame. E aí começa aqui, ó. Aqui já tá 0 mesmo, então começa a desenhar a minha curva de nível. Seguindo, nesse caso aqui, o pé do aterro, para ficar bem mais natural. Então, essa primeira curva está com 1 metro. A segunda aqui, ó, eu vou colocar, aliás, 0, né? A segunda eu vou colocar 1 metro. E vou agora construir aqui, ó. Vou vir aqui e vou colocar aqui agora em 1 metro. Aqui. Seguindo a minha curva de nível. Agora eu vou vir para 2 metros. 2 metros. 2 metros. Observe que eu já estou fazendo tudo junto aqui. A rampa, o talude, né? Tudo ao mesmo tempo. Próximo, 3 metros.
seguinte, 4 metros. Quatro metros. A seguinte, 5 metros. Cheguei aonde? Ainda não, né? Não cheguei. Opa, acabei soltando a ferramenta. Deixa eu finalizar aqui. Ai, peraí que eu acho que eu não tinha finalizado. Não, volto pra cá. Uai, o que eu aprontei aqui? Deixa eu ver, será que eu perdi? Não, tá aqui, já tá... Apertei alguma coisa errada aqui. Eu posso continuar. Vou vir aqui, adicionar ponto. Observa que eu já tô lá na curva, ó, 0, 1, 2, 3, 4. Agora eu vou para 5, né? Então, vem aqui, absoluto, 5 metros. Vamos lá. Ainda não cheguei... Ainda não cheguei na altura da plataforma, tô quase chegando. Agora eu vou para a 6 metros. Agora sim eu estou na altura da plataforma. Agora que eu tô aqui na altura da plataforma, eu vou contornar toda a plataforma. Acabei colocando um ponto errado aqui. Vem aqui na edição, modificar, seleciono e puxo o pontinho para cá, ó. Isso. Volto aqui, edição, adicionar pontos na elevação 6 de altura. E continuo colocando pontos aqui para modelar a minha plataforma. Observe que eu tô indo na sequência. Ó, coloquei vários pontos com 6 metros de altura. Quanto mais pontos eu colocar aqui, mais eu consigo com que a minha, vamos dizer assim, a minha modelagem, né, fique mais definida, né? Uma forma mais definida. Ó, acabei colocando um errado. Adicionar, modificar, clicar no ponto, move. É bom que daí eu mostro para você como que você altera. Agora eu venho aqui de novo em edição, ponto, adicionar e vou continuar. Elevação agora 7 metros. Agora eu estou... aqui faltou uns pontos com 6, ó. Vamos primeiro terminar aqui, ó. 6, essa curva aqui, ó. 6, isso. E agora venho aqui para 7, vamos lá, 7. Próxima curva de nível. Tomando cuidado que aqui a base é bem pequena, né, de 1 metro. E aí, opa, coloquei errado, peraí. Venho aqui, modificar, seleciono, move, puxo esse ponto para cá, ó. Volto lá, edição, adicionar pontos em elevação 7 metros. Esqueci o que eu tava falando. Eu tenho que ficar muito atento aqui. Ah, lembrei, porque a base do talude de corte, ela é de 1 metro, né? E pelo terreno aqui, as linhas estão bem próximas umas das outras. Então, eu tenho que ficar bem atento, né? Para não errar na posição do ponto aí. Então, agora eu já estou no 8, ó. Saiu um pouquinho ali, mas não vai fazer muita diferença. Vamos lá, contornando aqui a minha plataforma com 8. Aqui eu coloquei um errado, ó. Vamos alterar esse aqui. Modificar ponto, esse aqui, puxo para cá. Puxo lá, porque aqui, como nós estamos fazendo o talude, ele tem que ficar bem retificado, né? Se eu altero a medida, a posição do ponto na base, eu acabo mudando um pouquinho a declividade, né? Tô no 8, né? Então, vamos lá, adicionar ponto, elevação, 8 de altura. E assim eu vou. Onde que eu tô? Tô no 8, 8 é esse aqui. Vamos lá. 8, 8, 8, 8, 8. Até aqui. Continuo pra cá. Agora eu estou na 9, na altura 9. Vamos lá. Vamos lá, colocando pontos.
Quanto mais, né, paciente você for nessa fase aqui, com muita atenção, né, e colocando pontos e um maior número de pontos, acaba fazendo um desenho mais preciso, né, e mais definido, né, em termos de curva de nível, em termos de posição do talude. Já estou na 10, ó. Curva número 10. Retificando aqui o meu talude. Ó, peraí que aqui eu tenho que ficar atento. Eu acho que eu já cheguei aqui onde a curva está, ó. Isso. Aqui a 10. Agora vamos para a 11. 11, cadê a 11? A 11, vou começar do lado de cá para não me perder. Aqui, ó, vou colocar esse pontinho aqui como altura 11. Eu acho que eu tinha que ter modificado, não sei se vai dar algum problema. Agora que eu vi que ficaram 2 pontos lá, né? Que já tinha mais que eu coloquei, acabei fazendo alguns pontos tortos aqui, tive que modificar. Vou puxar esse aqui pra cá. E vou puxar esse aqui pra cá também, ó. Move. Ficou fora. Aqui, isso. Volto pra cá, adicionar ponto, é o altura 11, né? 11. Pra cá, ó. Isso, agora eu vou pra 12, vamos lá. Elevação, 12. Ainda estou aqui fazendo o talude, ó. Agora vou para 13, 13. Aqui eu já vou seguir a crista, ó. Ok. Agora, o que que tá acontecendo aqui? Aqui parece que ele aceitou, ó, o ponto a 11. Aqui é 0 mesmo, então não tem problema. Só que esse canto aqui, olha a quantidade de curva de nível que ele tá fazendo para chegar até o 0. Então, aqui é mais interessante que eu pense assim, ó. A última curva foi a 13, né? 12, 11. Então, essa aqui é 10. Então, eu estou entre 10 e 11. O que que eu vou fazer aqui? Eu vou vir aqui, adicionar ponto. Em elevação, eu vou colocar aqui 10,5. 10,5. E vem aqui, aliás, não devia ter feito isso. Eu tinha que, na verdade, modificar. Vou aqui e coloco aqui 10,5, 10,5, olha lá. Prontinho. Coloquei todos os meus pontos aqui. Finalizada a colocação de pontos, eu dou um ESC. E aí eu vou ver aqui o que aconteceu no 3D. Ah lá a modelagem do meu terreno. Por que essas coisas assim acontecem? Ó, tipo isso daqui é. Às vezes é o ponto que você colocou, né? Você pode tentar vir aqui, ó, e ver o que aconteceu nesse canto aqui, ó. Vamos lá. Vamos ver se eu consigo dar uma melhorada nisso aqui, ó. Tá vendo que eu puxei um ponto daqui, não tem um aqui? Vamos ver que altura que tá esse. Esse tá 7, esse tá 6, esse tá 6, esse tá 6. Vamos tentar colocar um ponto aqui para ver o que que dá. Eu venho aqui, adicionar ponto, elevação, 6 de altura, coloco um ponto aqui, ó lá, melhorou, ó. Tá vendo? Por isso que às vezes colocar mais pontos ajuda, né, a deixar essa modelagem mais precisa lá. Melhorou, dou um ESC e tem a minha modelagem. Então, observa, o que aconteceu? Eu estabilizei aqui a minha plataforma e a minha rampa com taludes, né, de corte e aterro, conforme foi solicitado lá pela, posso dizer aí, pela equipe de geotecnia, né? Posso vir selecionar o meu terreno aqui e colocar nas propriedades no estilo aqui pradaria, ele fica com cara de grama, ó. Também outra coisa que a gente pode fazer é o seguinte, observa que ele fica meio facetado, né? Se eu vim aqui na ferramenta Massa Terreno, modelar terreno aqui, ó, e abrir, eu consigo usar essa ferramenta sombreamento suave, e dou um fechar aqui nas informações, e aí ele fica com um aspecto mais orgânico aqui, ó, não tão facetado, né, do meu terreno. Outra coisa que a gente pode ver também é como fazer um perfil desse terreno, ó. Vamos lá na vista terreno, e aí a gente pode criar um corte, né? Que aí a gente consegue produzir o que a gente chama de seção ou perfil. Então, eu vou pegar a ferramenta corte aqui e vou passar um corte longitudinal aqui no meu terreno.
Observa que ele está olhando a seta aponta para lá, então ele está olhando para aquele lado de lá. Nós vamos ver a rampa aqui à direita, né? Quando ele virar. Então, se eu vim aqui nas vistas e abrir as vistas cortes, 2 cliques aqui em corte 1, eu consigo ver lá o meu terreno, ó. Vou colocar no estilo realista. E aí tem uma observação a fazer, ó, com nível de detalhamento alto. O que está acontecendo? A gente está vendo o terreno cortado com a camada lá de pradaria, só que a gente está vendo terreno no fundo também, ó. Para a topografia, né? Em topografia a gente faz corte ou seção, né? O corte não. A gente faz seção ou perfil topográfico, que são cortes. Só que tem um detalhe. Eu vou voltar aqui na vista terreno para te mostrar. Vou selecionar aqui o corte. E aí, essa área, quando eu seleciono aqui o corte que foi feito, essa área tracejada indica para mim o que está sendo visto, né? Então, é a área de abrangência do que está sendo visto. Para a topografia, corte e seção, eu só demonstro que foi cortado. Então, eu tenho que puxar isso aqui bem aqui no limite, né? Bem próximo, para ter uma área muito mínima aqui de visibilidade e voltar para o corte. Quando eu voltei para o corte, aí sim agora eu tenho o que a gente chama de seção ou perfil, né? Onde a gente tem aí somente os elementos cortados do terreno, né? Então a gente pode ver aqui por aqui o talude de corte. No caso aqui eu cortei onde estava a rampa, né? Então essa aqui é a rampa, né? Não é o talude de aterro. O talude de aterro é diferente, a proporção aqui de declividade do talude de aterro é diferente. Como é que eu sei isso? Eu vou voltar aqui na vista terreno e vou fazer um corte ao contrário. Vou fazer um corte aqui, ó, mais ou menos aqui, ó, por exemplo. Esse outro corte, vou de novo diminuir aqui, ó, a área de visibilidade. Nós vamos agora para o corte 2. E vou colocar aqui numa vista realista, uma alta e vista realista. O que está acontecendo? Aqui sim você vê o seu talude de aterro, observa, né? Com a declividade que ele tem que ter, ó, né? Com talude de aterro, terreno natural, talude de aterro, talude natural. Talude natural, talude, né, de aterro e terreno natural. Então aqui a gente vê a declividade, né, que foi solicitada de 1,5 a cada um de altura, 1,5 de base. Dessa forma, fechamos aí a nossa modelagem de terreno, né, conforme solicitado aí pelo enunciado da questão. Até mais!